Estenda os seus mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui, Pai, teu povo entrando em tua presença, Pai. Eis aqui o teu servo, para trazer a sua palavra, Pai. Ele seja canal de bênção, Pai, da tua verdade, da tua palavra. Que o Senhor possa falar através dele, Pai. Usa teu filho, usa teu servo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que seja o Senhor falando. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, sua igreja. Amém. Está bom, glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de João. Livro de João, capítulo 2. Do 1 em diante. Quem abriu também? Amém. Vem? O 1 diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele disser. Estava ali, pois, 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 das 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia, os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Só até aqui. Eu já começo declarando na tua vida que os milagres que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida, ela vai extrapolar o conhecimento humano. Aleluia. Ela vai ultrapassar a visão humana. Aleluia, Senhor. Porque eu pergunto para vocês: tinha necessidade de Jesus transformar o vinho? Tinha? Para ele mostrar para Jesus? Não, né? Jesus não precisava fazer isso. Porque Jesus não queria mostrar só isso. Na verdade, Jesus não queria mostrar só o milagre da transformação de água em vinho, como foi feito. Jesus queria ensinar ao povo que estava certo. E quando Jesus transforma aquela água em vinho, se a gente parar e começar a pensar sobre a água, que era sem gosto. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de beber água no inverno, né? A água não tem sabor nenhum, gente. A água não tem gosto, não tem sabor, nem sabe que faz bem. O corpo precisa, mas ela não tem sabor, ela não tem gosto. Muitas das vezes não tem prazer, você entende como é. E muitos deles têm beber, isso é normal. Mas muitas das vezes, a minha vida e a sua vida, ela está feita lá, sem sabor, sem gosto, sem prazer. Mas é onde Jesus queria chegar, o maior ponto é da transformação. Porque se a gente começar a parar a pensar, aquela fraqueza que te leva a cumprir só o básico dentro das coisas de Deus, dentro da igreja, dentro do teu compromisso com o Pai, aquele básico, é o que Jesus quer ensinar para você, que isso será transformado em alegria, em vigor, em fortaleza. Ele está falando de transformação.
transforma, quando Deus transforma a água em vinho, aquele desânimo, aquela tristeza que cai no seu semblante, cair para baixo. Eu declaro na tua vida que essa transformação ela vai chegar. Glória a Deus! Porque Deus é Deus para suprir todas as nossas necessidades. E a Bíblia é bem clara quando ela fala que quem está fraco se levante em nome de Jesus, e quem está forte, cuide-se para que não caia. Mas precisamos entender que para Jesus transformar, a gente precisa de algumas coisas. Eu vou citar aqui 4 coisas que a gente precisa fazer para que Deus venha transformar e trazer alegria para a minha vida, para a tua vida. E eu fico imaginando aqui quando acabou esse vinho na festa, que a mãe de Jesus falou assim: olha, acabou o vinho. Naquela época, naquele momento específico, o vinho era importante demais. Se acabasse o vinho, acabaria a festa. A festa era alegria. A festa não podia, o vinho não podia faltar naquele momento. Não podia. E eu te pergunto para você, o que não pode faltar hoje na tua vida? O que você precisa para você acordar bem? O que você está precisando que aconteça para você dormir bem? O que você está precisando para você conseguir parar e ter aquela razão e falar: eu preciso ler, eu preciso conseguir fazer isso, e ultrapassar as suas fraquezas, ultrapassar o seu sono, ultrapassar o seu desânimo e parar diante da Bíblia e conseguir ler. Eu declaro a tua vitória hoje. Eu declaro a tua vitória. Glória a Deus! Meu Deus. Porque a minha vida, há um tempo atrás, ela estava dessa maneira. Com água. Falei assim: mas o presbítero não obedece, para ele obedecer? Vou te contar um pedacinho só. Eu me converti em vencedor de cabeça para baixo. Normal. Eu vivia beco de espírito. Mas eu entendi uma coisa: Deus queria falar comigo, Deus queria tratar comigo. E eu comecei a entender que Deus queria fazer isso. Eu falei: eu preciso entender isso. E quando minha vida estava sem gosto, sem vontade, sem ânimo, eu falei: gente, eu perdi. A doença parecia que ia chegar, as dívidas bolando um pé na cabeça, minha vida toda de cabeça para baixo. Eu falei: vou ter que voltar para a minha mãe. E quando eu falei isso, eu joguei uma palavra chamada assim no meu ouvido: decepcionando os seus pensamentos. Eu sabia que se eu fizesse isso, eu estaria decepcionando a Deus pelo passo de vitória que eu ia chegar. E esquecemos que quem faz a obra, quem faz a transformação não somos nós. É o Espírito. É Deus. Você só convida Ele. Você só chama Ele para fazer parte de você. Para estar contigo na festa. Para estar contigo na tua casa, no teu coração, na tua vida. E o texto diz assim, no 4: e disse: mulher, que eu tenho contigo? Vai chegar a minha hora. Jesus queria ficar quieto. Jesus queria fazer não. Jesus estava esperando o momento certo. Mas muitas das vezes, trazendo para o dia de hoje, a gente não merece. Trazendo para o dia de hoje, a gente podia ter feito um pouco mais. Está buscando um pouco mais. E a gente para e fala assim: poxa. Mas mesmo assim, quando a gente abre a boca, declara a palavra de Deus, Deus é misericordioso para agir, para fazer, para trazer, para transformar. E Ele fala assim para você: o que eu tenho contigo? Aí tu fala para ele assim: eu estou teu filho. Como ela falou, né?
Mas a mãe deles, ele reconheceu a mãe. Ele vai reconhecer a minha vida e a tua vida como filho e filhas de Deus. Para ouvir e prover sobre Deus. Há um tempo atrás eu falava com Deus e Deus falava comigo de uma maneira muito simples e direta. E quantas vezes eu não ouvia aquela poderosa voz que chega e fala assim, olha, eu quero isso, eu quero você. Você sabe que a Deus está falando, que é diferente. E a gente fala assim, não, isso é difícil, é isso, né? E as coisas que faz quando não ouvi nada, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu ouvi a mesma coisa do principal da potestade. Vai lá, volta lá e faz o que Deus te mandou. E aí dá a segunda chance para te dar, senão eu vou entrar na tua vida, eu vou ficar engaiado na tua vida. Eu ouvia isso em casa de principais e potestades. E aquilo ali, quando batia dentro de mim, aquilo quebrava. E eu decidi obedecer à voz de Deus. Custe o que custar. Doesse o que fosse doer. Então nessa noite eu profetizo o milagre de transformação de Deus na tua vida. Primeira coisa que eu preciso fazer, que você precisa fazer, é convidar Jesus para a tua vida. Jesus só fez um milagre aqui porque Jesus foi convidado. Jesus dos profetas, amém? O texto que relata que Jesus dos profetas foram convidados e eles estavam na festa. E eu vejo muito murmúrio por aí, muito sussurro por aí, falando assim, olha, na minha vida sentimental eu não quero ter nem sentimento não. Eu resolvo com a minha esposa, ou a esposa resolve com o marido. Não, na minha vida financeira, para que eu vou saber da minha vida financeira? Não preciso. Então a gente seleciona a área das nossas vidas para Deus atuar ou não atuar. A gente acaba separando coisas para Deus agir e coisas para Deus não agir. Não, isso aqui é fato. Então quando eu tomo posse de algo, quando eu assumo a responsabilidade de algo e eu não sou capaz de cumpri-la, eu vou sofrer. Eu vou ficar pendente. A minha vida vai ficar incompleta. Porque nós somos completados pelo agir de Deus. Porque nós vivemos pela palavra. Então, quando a gente convida Deus a fazer parte da minha vida, na toda a totalidade, a minha vida inteira, ela vai ser movida, ela vai ser direcionada, guiada pelo Espírito Santo. Jesus foi convidado para a festa. Aí eu te pergunto, em qual área da tua vida acabou o fim? Em qual área da tua vida que acabou o fim? Você precisa renovar isso. Que você precisa transformar. Que Deus precisa chegar e fazer um milagre. Mesmo que você não enxergue milagre, mesmo que você não enxergue nos olhos natural, mas isso é um milagre. É ultrapassar a consciência, a compreensão e a visão humana. Isso não é. Então, primeiro eu preciso convidar Jesus. Jesus tem que estar em todas as áreas da minha vida, no meu ministério, no que eu vou fazer, no meu compromisso. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Segunda coisa, precisamos reconhecer que precisamos de uma transformação em nossa vida. Eu e você. Nós precisamos reconhecer que precisamos de uma transformação. Quando a mãe de Jesus falou assim, olha, acabou o vinho. Quando ela escutou isso, acabou o vinho, eu falei, opa, ela reconheceu que o vinho não podia acabar. Jesus, acabou o vinho. É o que eu tenho contigo? Eu falei, acabou o vinho. Lembra para sua mamãe? Foi com glória. Manda encher aquela escala de água lá. Quando a gente começa a reconhecer que precisamos do agir de Deus e do mover de Deus, Deus já está presente porque você já convidou
Jesus para a área da tua vida. Então, nessa área da tua vida que você precisa que Jesus venha agir, que Deus venha transformar, você fala para Ele assim, ó, Senhor, diz comigo, Pai, Senhor, eu te convido a fazer parte de toda a área da minha vida. E reconheço que Tu és o transformador dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas assolações, das minhas pressões. E eu preciso ser livre. Amém? Então, se eu reconheço que Deus pode transformar alguma área da minha vida ou a minha vida inteira, Ele vai fazer. Porque é muito simples quando a gente transfere essa responsabilidade. Porque nós, seres humanos, nós temos mais gente que queria fazer. Não, eu consigo. Eu não consigo. O pastor João me convidou para estar aqui na segunda-feira. Não, eu vou lá, em nome de Jesus. Eu estou seguindo. Não, pastor, eu vou lá, em nome do presbítero Bernardo, eu vou estar lá na segunda-feira. Não vou chegar. Isso que a gente tem que começar a entender. Em nome de Jesus, podemos todas as coisas. Eu li que diz assim, né? Em nome de Jesus, os milagres acontecem. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Não é isso? Em nome de Jesus. Por que eu vou bater no peito e vou falar que eu vou fazer? Eu consigo. Não, eu vou chegar lá amanhã, e amanhã eu vou fazer aquela oração, amanhã eu vou conseguir. Mas não. Quando a gente reconhece, a gente fala assim, Pai, acabou a alegria da minha casa. Pai, a dificuldade chegou da minha vida financeira. Pai, acabou o vinho, não tem mais festa. E essa festa não pode mais não. Amém? Glória a Deus. Estou sendo bem devagar para a gente não deixar de entender. A terceira coisa, temos que deixar apenas Jesus agir. Convidamos, Ele já está presente. Entendemos e reconhecemos para Ele. Já dissemos para Ele o que nós precisamos. Agora eu preciso esperar Deus agir. Amém? Amém. Então, quando a mãe de Jesus falou assim, olha, acabou o vinho, ele falou assim, o que eu tenho contigo? Ainda não vai chegar da minha hora. Sua mãe disse aos empregados fazerem tudo que ele lhe disser. Ela chamou a responsabilidade para quem? Para mim, para Jesus. Ela não disse que ela faria, mas tudo da forma que ele mandava você fazer. Nós precisamos parar para ouvir Deus agir. E ele falou assim, olha, junta aquelas tralhas. Eu estava fazendo essas contas aqui para saber aproximadamente quantos litros foi transformado. Foi aproximadamente 600 litros que foram convertidos, fez o milagre da água para o vinho. Aproximadamente 600 litros. Era muito vinho. Não eram 2 litros, 3 litros, 20 litros, não, era mais 600. Então era um milagre realmente impressionante. Tanto é que foi relatado. Todos os milagres que realmente teve uma expressão maior, elas foram relatadas. Mas vamos dizer assim, olha, se aqui fosse colocado quantos milagres que Jesus fez, não teria livro do mundo que conversa. Então aqui foi colocado os que destacaram mais. Quando eu falo para você que você precisa esperar Deus agir, é porque você já falou com o Pai da tua necessidade, já convidou Ele para estar contigo, e agora é vir dele fazer uma coisa. E quando a gente tem que parar e sentar e cumprir o nosso papel de crente, cumprir o nosso papel de ovelha, cumprir o nosso papel de filho de Deus, a gente não consegue ter paciência para esperar Deus agir. A gente quer ouvir as coisas, a gente quer agir as coisas, porque o tempo que o mundo roda é de acordo com o que nós entendemos. E não de acordo com o que nós aprendemos a esperar.
Eu venho nessa noite te falar. Aprenda a ouvir e obedecer no tempo de Deus. Glória a Deus. E não o nosso. Porque aqui, quando Deus falou assim, ó, como Jesus falou assim, vai lá, enche aquela história toda, e enche elas de todas de água até em cima. Isso demorou tempo? Demorou um tempinho. Imagina até ele conseguir encher aquelas talhas todas de água. Quando eles acabaram de encher e vieram até Jesus, Jesus falou assim, ó, vamos para lá agora. E pega aquela água e serve o mestre de sala. Mestre de sala era um homem que provava tudo que o rei comia. Tudo que o rei fosse comer, passava por ele. Ele provava e ele falava assim, não, tá bom para ser o rei. Então, tudo passava pelo mestre de sala, todas as provações de comidas e bebidas. Ele provava tudo. Se tivesse veneno, ele morreu inteiro. Né? Por isso que ele está comigo. Tá aí. Tem essa. Tem hora que não era muito bom, não. Mas ele estava ali para provar, ele foi encantado com o vinho que ele provou. Ele falou, o melhor vinho. O melhor vinho te serve no começo. Depois está todo mundo doidão, isso que ele diz, não, todo mundo doidão. Aí pode o vinho mais fraco, pode o vinho pior. Não, mas aqui não, você viu o vinho melhor do começo ao fim. Porque o que Deus tem para fazer é bom do início ao fim. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E eu preciso esperar o tempo de Deus. E quando a gente fala em tempo, a gente lembra logo no Salmo 40, isso assusta a gente. Esperar com paciência no Senhor, meu Deus, eu sou muito crente. Agora, vou ensinar um segredo e vou encaixar que você não faça para ninguém. A Bíblia diz para mim que posso antecipar ou posso alongar meus dias aqui na terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E será que a gente não consegue incomodar o coração do Pai pelo estilo de nossas vidas, para que Deus venha antecipar as nossas vidas? Será que a gente não pode viver da maneira excelente diante do Pai, para que o Pai venha se agradar e falar assim, eu vou presentear meu filho hoje? Será que a gente não pode mudar o nosso estilo de vida e viver de acordo com o que Deus quer, da maneira que Deus quer, que não tem como imaginar? Para a gente estar preparado para receber o que Deus tem para nós? Será que a gente conseguimos fazer isso? O quarto e último diz assim, olha, devemos fazer tudo que Deus disser. Convidamos, reconhecemos que Deus pode fazer, esperamos Deus agir. Por quê? Porque eu e você fizemos exatamente o que Deus mandou. Eu deixei essa por último porque eu preciso que vocês entendam que ouvir o Pai é obedecer o Pai. Não adianta você falar assim, não, eu ouvi exatamente o que Deus falou comigo e fazer igual a Jonas. Não, eu vou para outro caminho que ninguém deu um problema. Vamos correr de lá. Não adianta você saber exatamente o que Deus quer e ir para um caminho contrário. Eu estou parando para vocês pensarem. Não adianta. Você tem uma direção dos pastores, você tem uma direção de Deus nas nossas vidas e fala assim, olha, hoje você só vai fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Cadê você? Voltou. Ué? Ele só ia fazer isso hoje. Se você tem algo para fazer, se Deus falou com você, só faz isso. Só cumpra. Só mostre para Deus que Ele pode contar com você. Porque Deus precisa ter essa certeza que Ele pode te usar, que Ele pode contar com você, que você vai estar no meio do céu na hora certa ou não dá certo. E para isso acontecer, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos adequar ao nosso tempo. Mas eu não consigo evangelizar. Você pega a hora, você está perdendo a oportunidade de evangelizar. Você já pega a hora, está perdendo a oportunidade de evangelizar.
Você não vai andar na rua, não, você não anda na rua, não fala com ninguém, não conta com ninguém na rua. Glória a Deus. Então você desce no segundo e vem com a linha para nós, né? Morar aqui perto. Se você sair para comprar o pão, você vai comprar a gente. E nós temos a oportunidade de fazer mais para Deus a cada minuto, a cada dia. E a obediência, ela traz um resultado fantástico. Eu fico imaginando esses ricos aqui na festa, catucando o outro. Olha, acabou o vinho. O rico ninguém sabe o que eles estavam falando. Eles falam tão baixo, o código eles se entendem rápido. Olha, acabou o vinho. Vamos fazer de conta que não está acontecendo nada. Deixa a festa rolar normal. Deixa rolar normal. Festa tranquilo. Sai o salgadinho, sai o 36 quilos. Só que a gente também faz isso, trazendo isso para a minha vida, para a tua vida. A gente também vive nesse disfarce. Mas você está falando, olha, pastor, o dia foi de glória. Mentira. Porque botaram na cabeça dele que ele não tem que declarar derrota, ele tem que mentir. Quando você for falar com Deus, não maqueia nada. Eu estou dessa maneira destruído, eu estou dessa maneira faltando, eu estou dessa maneira incompleto, eu estou dessa maneira vazio. É para Deus. Quando você for tratar com os teus líderes, aquele representante direto de Deus, para a tua vida seja transparente com Ele, porque Ele é quem coberta a tua vida espiritualmente. Seja claro e direto, para ele não fazer coração de touro. Meu filho está bem, glória a Deus, filho sofrendo. Porque o filho falou, o pastor, que estava ótimo, estava maravilha. Pastor, Senhor, graças eu te dou pelo meu filho. Que hoje declarou que estava tudo maravilha, tudo 100%. Fico imaginando Deus que vai falar para o pastor. Você está vendo que você está sendo enganado pela tua vida? Por falta de transparência, a gente deixa de perder, a gente deixa de ganhar muito de Deus. Eu estou falando para você porque eu faço isso, pastor, está dessa maneira. Se ele vai me botar no banco, ou se ele vai me corrigir, se ele vai me chamar a atenção, é Ele, Deus, não é comigo, eu sou ovelha, meu papel de ovelha eu vou cumprir. Está mal, não estou legal. Muitas das vezes eu me surpreendo. A maioria das vezes eu me envergonho de ter até falado para ele. A gente acaba consertando algumas coisas para não chegar nesse nível que falar. Sabe por quê? Porque eu sou transparente com Deus e com a boca de Deus para nossas vidas e para o nosso vida. Porque eles que vão tratar a nossa vida, Deus que vai tratar a nossa vida. Se a gente não confiar, se a gente não for sincero, se a gente não parar para ouvir e obedecer, a gente está fadado a cair. A gente está fadado a não mudar mais. E o vinho vai continuar faltando. E uma coisa que eu quero para a minha vida e para a tua vida, você deixa de ficar de pé. Uma coisa que eu quero para a minha vida e para a tua vida é que o vinho deixe de faltar. É que o melhor da festa não deixe de acontecer. Mano, você na festa bater palma, né? Acabou tudo, glória a Deus, aleluia, fica parabéns, e vai todo mundo embora, todo mundo embora. Acabou, parabéns para a tua festa. Mas eu não estou falando dessa festa. Eu estou falando hoje de Deus. Eu estou falando de um vinho, de uma água da vida, e de uma alegria permanente do Espírito Santo de Deus na tua vida. De transformação do Pai direto para você. Coloca a mão no coração para orar pela tua vida. Coloca a mão no coração. Senhor Pai, nessa noite eu te peço, Senhor, porque reconhecemos que Tu és autor e consumador da nossa vida. Os teus filhos nessa noite ouviram, Senhor, que eles precisam te convidar para todas as áreas das nossas vidas.
com as nossas atitudes, venham chegar mediante a tua palavra. Aleluia.